Olá! Nosso estudo é Conservação de Água em Escola Pública do Recife, Avaliações e Percepções. Este trabalho faz parte dos projetos Programa de Conservação de Água em Escolas Públicas, que é uma proposta de contribuição na temática da educação associada à conservação de água através de ações educativas junto aos alunos, professores e funcionários de escolas públicas de Pernambuco, que poderão atuar como multiplicadores deste conhecimento no âmbito doméstico. E conservação de água em edificações públicas, que objetiva propor alternativas para atender à demanda de políticas de conservação e uso racional em áreas urbanas em âmbito nacional, através de medidas viáveis para a redução do consumo de água potável em escolas públicas e prédios públicos administrativos da região metropolitana do Recife, ambos desenvolvidos pelo Aquapoli, Grupo de Recursos Hídricos da Escola Politécnica de Pernambuco, Poli, na Universidade de Pernambuco. Melo et al. 2014 define o consumo de água como a quantidade do insumo propriamente utilizada para atender às necessidades dos usuários e também aquela que é desperdiçada ou perdida por diversos tipos de vazamentos e pela utilização de forma inadequada. Oliveira 2013 afirma que o emprego da água pode ser mais eficiente em qualquer atividade intersetorial na qual ela é utilizada, mas, para tanto, torna-se necessário a participação ativa dos usuários e um arraigado sentido de igualdade social. Para Scherer e Gonçalves 2014, a educação com relação à conservação de água deve ser iniciada nas escolas, sensibilizando principalmente as crianças, pois elas podem atuar diretamente na formação e integração do aluno, de maneira a conscientizar as demais pessoas que as cercam. Inserido neste contexto, o objetivo é apresentar resultados do padrão de consumo de água potável em uma escola e estabelecer ações que visam um melhor controle do consumo de água em ambientes escolares, baseado em medidas educativas que envolvam os membros da comunidade escolar. A metodologia aplicada nesta pesquisa baseia-se em Uashima et al. 2006. Ela está dividida em dois pontos principais. Primeiro é a seleção da escola piloto, que vai analisar o consumo mensal histórico de água, com desvio padrão da média não superior a 25%, o fácil acesso e proximidade da Escola Politécnica de Pernambuco e a receptividade da direção da escola ao projeto. O segundo item é a pesquisa de campo propriamente dita, onde consiste de preenchimento de fichas padronizadas a partir de entrevistas, aplicação de questionários aos usuários de água e o registro de patologias. Os questionários aplicados visavam avaliar a maneira como os usuários utilizavam a água na escola. Para isso, foram aplicados três tipos distintos de questionários. O questionário tipo B, destinado aos usuários de banheiro. O questionário tipo C, para os responsáveis pelo preparo dos alimentos e limpeza da copa. E o questionário tipo E, que eram destinados aos responsáveis pela limpeza da área interna e externa da escola. Vale destacar que os alunos não foram investigados nessa pesquisa. Através da articulação com a Secretaria de Educação, em janeiro de 2014, 7 escolas públicas estaduais foram cadastradas pela equipe do Aquapoli. Em seguida, foi analisado o consumo histórico, assim como a proximidade da Poli e a receptividade da direção das mesmas. Contudo, foram desconsiderados meses atípicos de consumo, referente aos meses de férias escolares, janeiro, junho, julho e dezembro, por apresentar grande variação na população da escola. Verifica-se que as escolas visitadas não apresentam padrão quanto às suas médias e desvio padrões, o que pode ser facilmente justificado pelo fato de que as escolas visitadas apresentam portes diferentes, variando entre escola de pequeno, médio e grande porte. O mesmo acontece com o quantitativo de alunos, que variam entre cerca de 500 e 1.500 alunos. Outro ponto que corrobora com o fato é que algumas escolas são abastecidas apenas pela concessionária, enquanto outras pela concessionária local e por um poço artesiano, sendo este não monitorado na maioria dos casos. A variação quanto ao desvio padrão é justificada pela presença de vazamentos que ocorreram em algum momento durante o período dos dados analisados. Portanto,
Para este trabalho, foi adotado que a amostra deveria possuir um desvio padrão inferior a 25% da média do consumo dos últimos 3 anos. Com isso, as escolas 2, 3, 5 e 6 foram consideradas inadequadas ao estudo, pois provavelmente tiveram algum problema no período analisado, seja com a substituição de hidrômetros, vazamentos que demoraram para serem percebidos e consertados, entre outros. Quanto ao quesito receptividade da direção, todas as escolas mostraram uma boa receptividade ao projeto. Quanto à localidade, as escolas 5 e 6 estão localizadas muito distantes da Poli, dificultando o desenvolvimento das atividades do estudo piloto, corroborando com a exclusão das mesmas. Sendo assim, apenas as escolas 1, 4 e 7 estavam de acordo com os requisitos da pesquisa. Contudo, a escola 7 não possuía hidrômetro nos anos de 2011 e 2012, o que camufla a veracidade dos dados, pois neste período a concessionária local informa que era cobrada a média histórica do consumo de água dos anos anteriores. As escolas 2 e 3 têm parte do abastecimento suprido por um poço, cujo consumo não é monitorado pela concessionária local. Portanto, os valores informados correspondem apenas a uma parcela do que realmente é consumido na escola. Sendo assim, as duas foram excluídas para a realização do estudo piloto. Com isso, entre a escola 1 e 4 foi escolhida a segunda, pois apresenta um menor desvio padrão entre os últimos anos analisados. A escola 4, escolhida para o trabalho, possui uma área de 9.760 metros quadrados. Em 2014, ano de realização da investigação em campo, a escola possuía 1.139 alunos, sendo destes 218 em horário integral, 72 funcionários, entre professores, coordenadores, monitores, vigias, cozinheiras, serviços gerais. Para cada ambiente foi aplicado um questionário. 37 dos 72 funcionários participaram da investigação em campo. O consumo médio diário para a escola foi dividido em 6 setores distintos, levando em consideração os seguintes aspectos: o local, os usuários que utilizavam e o tipo de equipamento hidrossanitário, conforme Nunes et al. 2015. É perceptível que todos os setores de uso exclusivo da comunidade docente e funcionários de uma forma geral da escola são os maiores consumidores de água. Fato que parecia improvável, tendo em vista que o quantitativo de alunos representam massivamente a maior parcela de consumidores de água da escola. Outro fato que corrobora com essa caracterização é o fato dos alunos não tomarem banho na instituição, e alguns funcionários, sim, contribuindo para que a participação no quantitativo referente aos alunos seja reduzido. Além que os alunos não têm acesso fácil e rápido ao uso dos sanitários, mas, ainda assim, o consumo gasto nos banheiros de uma forma geral, alunos, professores e demais funcionários, equivale a 51,45% do consumo de água da escola. Em segundo lugar, vem o consumo de água na copa, com 40,67%, seguido pelo consumo nas salas de aula, 4,01%, e área comum, 3,87%. A caracterização e a avaliação dos usos da água na escola foram estabelecidas a partir dos ambientes que compõem o espaço escolar, denominados aqui de setores, divididos nos seguintes grupos: banheiros, cozinha e limpeza, correspondendo à limpeza interna e externa. No setor banheiro, foram analisados os hábitos dos funcionários na utilização dos equipamentos hidrossanitários para a higienização própria, conforme apresentado na tabela. Observa-se que neste setor, a maioria dos entrevistados possui a consciência quanto ao uso racional da água, pois realiza as atividades com hábitos poupadores. Mesmo que 57% dos usuários que utilizam chuveiro gastem mais de 10 minutos nessa atividade, eles representam apenas 19% do total de usuários na escola, e ainda assim o fazem com uma frequência semanal. Vale ressaltar que os banheiros não possuem mictórios. No setor cozinha, foram investigados os hábitos quanto à realização das principais atividades consumidoras de água. Diariamente são preparados na escola cerca de 4 refeições para os alunos e funcionários da instituição,
sendo elas lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Neste setor foram avaliadas as atividades de higienização das hortaliças, frutas e verduras, das louças e demais utensílios da cozinha, e a forma como a carne é descongelada, conforme tabela. Constata-se que a maioria das atividades é realizada de maneira adequada, prevalecendo hábitos que caracterizam o menor consumo. No entanto, a higienização das louças é a atividade que mais consome água e a que apresentou o uso indevido da mesma, gerando desperdício. O setor limpeza compreende basicamente a limpeza e higienização dos pisos da escola, tanto interno como externo. O piso interno compreende os banheiros, as salas de aula, a biblioteca, sala dos professores, sala dos funcionários, refeitório e os laboratórios. Em geral, são de material cerâmico ou de cimento queimado. Os ambientes citados apresentam janelas de perfil metálico e vidro que são higienizadas com pano úmido. O piso externo é o conjunto de ambientes que compreende os corredores externos, pátio, estacionamento, contudo, eles não são higienizados com o uso de água, apenas através de varrições. A tabela apresenta os hábitos dos entrevistados quanto ao setor limpeza da escola, obtidos através da aplicação dos questionários C e E. Constata-se que a limpeza e manutenção dos ambientes escolares são feitas de maneira inadequada em todos os ambientes. Nos banheiros e cozinha, onde o balde também é utilizado, tende-se a gastar menos água em relação ao que é feito apenas com o uso da mangueira. Em todos os casos, a mangueira torna a maneira de limpeza inadequada devido à alta vazão e desperdício. Por sua vez, a frequência com que os pisos são higienizados é diferente. Salas de aula são lavadas apenas uma vez no semestre, banheiro e cozinha lavadas diariamente, enquanto o refeitório é lavado uma vez a cada 15 dias, ou quando acontece algum evento específico que necessite a limpeza do ambiente. De modo geral, o setor banheiro é o que menos desperdiça água. Em seguida vem o setor da cozinha e, por último, o setor limpeza, apresentando os piores hábitos. Contudo, dado a periodicidade e intensidade com que as atividades são realizadas, as cozinheiras e auxiliares de cozinha devem receber maior atenção nas campanhas educativas, tendo em vista que elas podem estar sendo responsáveis diretas pelo maior consumo indevido da escola. As maneiras como as atividades consumidoras de água são executadas interferem no gasto deste insumo em qualquer espaço da sociedade. Os diversos usuários de água precisam receber informações e esclarecimentos de como influenciam no consumo e como podem contribuir no processo de diminuição deste. Ressalta-se que para o emprego da água seja mais eficiente, torna-se necessária a participação ativa de todos os usuários. As práticas dos alunos quanto às atividades pertinentes ao uso da água nos banheiros não foram observadas. Conforme Nunes et al. 2015 observou, eles representam o menor consumo da escola, o que deve ser analisado, pois este indicador pode representar um uso racional quanto ao consumo de água ou até mesmo não estarem satisfazendo suas necessidades básicas por algum motivo externo a eles, devido à dificuldade de acesso que pode estar inibindo a utilização do banheiro pelos alunos. Baseando-se na proposta para a redução do consumo de água de Mello et al. 2014, foi construída uma proposta para a realidade da escola em estudo, indicando assim que os diversos funcionários possuem funções e responsabilidades específicas. Na tabela estão elencadas as funções e responsabilidades a fim de criar um projeto piloto a ser desenvolvido no futuro. Observa-se que para obter sucesso na redução do consumo, faz-se crucial a interação entre todos os membros da comunidade escolar. A avaliação de maneira sistêmica dos usos da água tem por objetivo reduzir o consumo da mesma,
implicando de maneira direta em menores impactos ambientais, além de obter os benefícios econômicos facilmente mensuráveis na redução dos custos com a gestão da água. Os resultados apresentados limitam-se à escola pesquisada. Outras escolas públicas estaduais no município de Recife devem ser investigadas e comparadas com escolas públicas municipais. Em paralelo, outros municípios da região metropolitana de Recife devem ser pesquisados para que possa avaliar as medidas mais eficientes na redução do consumo de água potável. Espera-se que para este trabalho sirva também de alerta para que os órgãos públicos desenvolvam a política de uso da água no ambiente escolar, estabelecendo normas, diretrizes e metas correlacionadas ao projeto pedagógico da escola, e para que as propostas de educação ambiental propiciem, entre outras, a gestão estratégica da água. Obrigado.